Bueno, entonces vamos a comenzar desde el panel. Si no hay ninguna pregunta, si el señor profesor Reale me permite, Sí. quisiera yo formularle una. Sí. Debo interpretar de su exposición que usted sostiene que en el seguro facultativo el nuevo Código Civil ha consagrado la acción directa de la víctima contra el asegurador del responsable civil. Não, o Código Civil estabelece a ação direta com relação ao seguro obrigatório, Sí. não com relação ao seguro facultativo. Entendo, no entanto, que em face do princípio da função social do contrato, deve-se estender a ação direta à vítima também no caso do seguro facultativo, exatamente para atendimento desta função social. E este é um tema que vem desenvolvido pela doutrina. O Ernesto mesmo acaba de manifestar-se nesse sentido num trabalho de comentários ao capítulo do seguro no Código Civil, e já há jurisprudência nesse sentido, a que eu colhi, dessa jurisprudência do Tribunal de Santa Catarina. Portanto, se a interpretação vigorar, ou seja, se tomar a função social como um cânone interpretativo, pode, sem dúvida nenhuma, estender ao seguro facultativo também a ação direta. Muchas gracias, profesor. Eu vou pedir um pouco a palavra. Bom, em primeiro lugar, eu venho sendo sempre muito impressionado pelo professor Miguel Reale. A primeira vez foi quando eu li uma dedicatória dele à professora Judite Martins Costa. Eu falei, bom, um dia eu vou ser capaz de escrever uma dedicatória parecida com essa. Vai demorar, eu acho. Depois, enfim, a partir da dedicatória, o interesse pelo direito penal foi fortalecido e eu passei a apreciar o trabalho dele naquela obra. E, enfim, fiquei bastante impressionado e grato pela leitura. E hoje nós temos aqui este eminente penalista brasileiro, este mestre das dedicatórias, né, trabalhando sobre, enfim, o Código Civil. E nós que somos limitados a essa matéria, eu imagino que a maioria de nós, e especialmente a seguro, pudemos sentir que conhece perfeitamente aquilo que vem, né, de fundamental no novo Código Civil, e mais do que isso, está bastante próximo daquilo que nos é objeto de tratamento, enfim, diário até. Eu achei muito importante trazer esta visão ao terceiro fórum, fundamentalmente para que nós possamos alimentar e avivar o debate que vamos ter com os professores estrangeiros. Nós tivemos um longo curso no IBDS, ministrado pelo professor Rubens Stiglitz, em que se percebia constantemente que existe uma certa particularidade do modo de pensar e de se desenvolver consciência jurídica no Brasil. Ontem não foi à toa que a gente pediu e destacou aquela peça do samba de mesa. Ou seja, com Tupperware, com Yakult, com prato, com garfo, com copo, enfim, preparando o Nescau que se fazia música. Eu acho que se nós temos, e essa é a nossa visão, se nós temos um código muito novo, temos todas essas questões de princípios, cláusulas gerais, temos já um desenvolvimento jurisprudencial que vem mostrando que não é muito apegado à letra da lei,
não é? Que cria sobre a lei, e criava sobre a lei à luz de um código que, enfim, pressupunha, desde a sua concepção filosófica, que o operador do direito fosse um mero aplicador da lei, e o juiz a boca da lei, mas já tínhamos essa criação. Eu não tenho dúvida de que quanto mais enxuto, quanto mais, eu vou dizer aqui sem juízo de valor, quanto mais pobre for a disciplina do contrato de seguro, mais rica vai ser a criação a partir daquilo que são cláusulas gerais e princípios. E o quanto mais se quiser evitar riscos de que essa criação seja em demasia, ou que ela possa, de alguma forma, ainda que bem intencionada, contrariar a ideia de uma estrutura técnica, de uma estrutura econômica essenciais aos contratos de seguro, que isso seja disciplinado o mais minuciosamente possível. E creio que essa é uma tarefa legislativa futura e que vai se impor. Acredito que o Código ele acaba empurrando o Brasil nesse sentido, não só para um desenvolvimento, não só para uma visão progressista do direito contratual, mas fundamentalmente para a necessidade de uma produção legal específica sobre aquelas matérias que comportem, que justifiquem, enfim, uma maior disciplina. Com relação à ação direta, eu acho que existe uma grande polêmica, não é? Eu li um trabalho de 69 do Fábio Conde Comparato, que ele diz que estabeleceu dois regimes, não é? Quando ele explica o substitutivo que acabou prevalecendo. O primeiro, assim, assado, vai haver ação direta para os seguros obrigatórios e não para os facultativos. Em 1971, ele escreve um comentário sobre um acordo em que ele, ou seja, 2 anos depois, né, em que ele dá como certa e indiscutível a existência da ação direta. E ele está falando naquele trecho do comentário sobre o seguro facultativo. Enfim, era tabu, era proibido falar em ação direta no Brasil. E quando eu digo aqui ação direta, eu não quero ser tão restrito, não estou falando a tal... Existe aqui um debate entre os siglas, ele é ação direta pura, é aquela ação sem condicionantes da vítima contra o segurador. Enfim, o fato, na realidade, é que desde 2000 começaram a sobrevir decisões. Há decisões do Tribunal de Santa Catarina, há decisões do Superior Tribunal de Justiça, há decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nós tivemos um assunto profissional que tocamos em 1986, e em 1988 nós tivemos uma decisão admitindo uma ação direta em um seguro que sequer era um seguro de responsabilidade civil, que sequer entrava essa discussão se há ou não há interesse das vítimas, era um seguro de dano, como este último exemplo dado pelo professor Miguel Reale. E no caso concreto, um seguro sobre um determinado patrimônio, existia um bem ali dentro e este bem foi perdido durante um sinistro. Um terceiro, que era o proprietário deste bem, que estava ali dado em comodato, qualquer coisa assim, ajuizou a ação contra o segurador e venceu. Enfim, houve a discussão se era ou não era parte legítima, tudo isso e venceu. Depois nós tivemos, e é uma coisa que nós pouco observamos, nós tivemos no contrato de seguro algo tão extraordinário que só costumamos encontrar no que diz respeito a questões como investigação de paternidade, etc., que é o enfrentamento entre a realidade e a coisa julgada. A coisa julgada, dogma, enfim, a coisa julgada de uma força extraordinária na nossa cultura, eu já vi aqui no Tribunal de São Paulo também ser afastada para que pudesse existir a execução direta. Era um caso em que o Superior Tribunal de Justiça havia vedado em um acórdão a execução direta contra o segurador. A execução direta. Mas vedado, claramente, de forma
absolutamente inequívoca. O tribunal chegou à conclusão que aquela vedação, ela vedava a realização do direito naquele caso concreto e que, em função disso e das dificuldades surgidas durante a execução, autorizava a se executar aquele que o acórdão transitado em julgado no STJ havia vedado fosse executado. Ou seja, nós temos um ambiente muito criativo, temos um ambiente na magistratura muito progressista e temos no novo código um arsenal que certamente vai exigir que a gente pense a respeito dele, reflita bastante e conheça-o bem, não é? Para não nos vermos surpresos aí com relação às nossas antigas concepções. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta formulada al profesor Reale? Professor? Sí, Alessandro. Professor, o senhor falou em controle de preços como uma política já encartada no nosso ordenamento a partir da Constituição e do novo Código, que é uma postulação contrária à ideologia hegemônica nos últimos 10, 12 anos aqui no nosso país. Esse controle de preços sobre a atividade seguradora incidiria sobre quaisquer ramos ou só naqueles considerados de maior relevância e interesse social? Eu queria agradecer a pergunta, cumprimentar também o Ernesto pela exposição que fez, importantíssima. E dizer que, evidentemente, nós temos, só fazendo aqui um parênteses, antes de responder a pergunta diretamente, que é também não nos deixarmos iludir por esta ideia de função social como um paternalismo, como ideologicizar a função social dos contratos para estabelecer um desequilíbrio de outro lado no atendimento ao vulnerável, independentemente de ver o sacrifício que se impõe àquele que contrata como alguém vulnerável, ou o sacrifício que se impõe, por exemplo, ao monte, no contrato de seguros. Há um interesse da comunidade. Não podemos também... Temos que ter muita prudência. Nunca a prudência foi tão exigida na aplicação do direito, senão o que ocorrerá a partir do novo Código Civil, na medida em que ele trabalha com cláusulas gerais e haverá necessidade de adequação, de tipificação, de busca, inclusive, de reenvio e de busca de dados extrajurídicos para se criar, inclusive, qual tipo de consequência em razão desse processo de construção, de criação. Portanto, é necessário, sem dúvida nenhuma, muita cautela. Por outro lado, eu não acredito que seja um controle de preços. Diz, pode haver uma política de preços, mas não controle de preços. Acho que controle de preços seria inconstitucional. Controle de preços enquanto estabelecimento de um preço, como havia no antigo CIP, estabelecer preço, mesmo com relação a bens essenciais, e no caso seriam os seguros mais relevantes, que estariam incluídos, relevantes no plano existencial, a repercussão social desse contrato no plano existencial, portanto, é aquilo que é necessário proteger. Entendo, no entanto, que não deve haver um controle de preços, e sim uma política de preços, ou seja, orientação, fixação de critérios para fixação de preços, mas não controle de preços, porque isto sim, um controle de preços, estabeleceria um confronto direto com um outro princípio da ordem econômica, que é a livre concorrência. A livre concorrência não pode... É aquilo que existia à época da ditadura militar, o controle de preços, mesmo durante o governo do Sarney, que era o CIP e o controle de preços, que estabelecia o cartel oficial. É isso que deve ser evitado. Professor Miguel Reale, um dos participantes encaminha por escrito um questionamento que eu vou passar às suas mãos.
há uma pergunta no sentido de que a função social do contrato seguro, tem como paradigma a quebra ou a minimização da aleatoriedade do contrato seguro. Aqui o Código Civil deixa de estabelecer o contrato seguro como um contrato aleatório, para ser um contrato comutativo. A função social não reduz a aleatoriedade, portanto, se existe o aleatório no sentido individual, daquilo que pode acontecer com um determinado segurado, a função social não vai eliminar isso que eu disse, precisamos ter muito cuidado, não é porque alguém é vulnerável ou o bem é essencial para a existência do contratante, do segurado, é que ele terá, quaisquer que sejam as circunstâncias, ele terá direito à compensação, direito à indenização, ou seja, a função social não visa eliminar a aleatoriedade, eu acho que não isso, ele é um instrumento para a realização da justiça no caso concreto, de acordo com as circunstâncias e de acordo com a prudência, mas não que seja um instrumento de eliminação, de quebra da aleatoriedade. Agradecemos la respuesta del profesor Reale. Advirtiendo que no hay más preguntas, vamos a cerrar el primer bloque manifestando nuestro agradecimiento al profesor Reale por su brillante exposición, por su enriquecedora exposición y a manera de resumen final, digamos que nos deja grandes enseñanzas el profesor Reale, muy especialmente en la pregunta formulada por Alessandro, cuando el profesor Reale nos advierte sobre el cuidado en materia de precios, muy especialmente en una disciplina como es el contrato de seguros, donde no debemos olvidar que el premio permanentemente debe ser autosuficiente, por aquello que nos enseñaban Vivante y que en la República Argentina nos enseñaba Alperín. La acumulación de premios, la mutualidad de seguro debe ser suficiente para el pago de los siniestros. En consecuencia, es sumamente riesgoso hablar de control de precios, pero sí de política de precios, como lo estableció el profesor Miguel Reale. Con relación al tema vinculado a la acción directa, se me ocurre que es tema que ha quedado abierto porque hay un orador por la tarde que expresamente va a aludir al tema. Así que agradecemos mucho a todos los presentes y hacemos un alto para proseguir dentro de unos minutos. Muchas gracias.